pergunta aqui que apareceu no nosso grupo de recarga lá, os caras falando, até eu peguei isso porque o Arada fez um comentário lá em cima desse assunto, que para a prensa progressiva, o pessoal está usando aí um sensor de pólvora para detectar se tem, ou se a pólvora, o polvorímetro dosou pouco, ou se ele fez carga dupla. Então o sensor ele tanto apita para baixo como apita para cima. Por exemplo, assim, ó, sensor de pólvora é indispensável para a prensa progressiva? Ajuda ou pode atrapalhar? Então eu peguei o assunto que estava lá e fiz essa pergunta para a gente falar aqui sobre isso, né? Então o pessoal fala muito desse sensor de pólvora lá. Eu já vi lá o pessoal fazendo teste e tal, né? Eu acho que tudo que você coloca, em primeiro lugar, eu vou falar o que eu penso, depois vocês falam o que vocês acham. Eu acho que assim, toda vez que você usa uma prensa que a quantidade de munição dela é grande, você tem que você tem que saber o que você está fazendo. Porque se houver algum erro, a quantidade de munições que você vai fazer com aquele erro, ela é maior, né? Então, por isso que a gente gera aquele negócio, a prensa progressiva faz munição de qualidade inferior, né? Eu falei isso mesmo, mas baseando nessa hipótese de que... Você falou isso, né? Mas é que eu falei isso, mas Entendi. Baseando nesse entendimento eu tinha inventado isso. Não, você não inventou. Você. Não, você não inventou. Não. Se você tem algo que produz uma quantidade muito grande, você tem que estar atento, porque se o polvorímetro, por qualquer motivo, né, enroscou, e a gente sabe que o polvorímetro pode acontecer isso, né? De repente a pólvora enroscar, o cara está ali fazendo, ele não está observando se está caindo propelente, de repente está caindo pouquinho, não tá indo, né? Carga dupla, dependendo da munição que ele está fazendo, nem consegue fazer uma carga dupla. Você consegue fazer carga dupla, né? Mas curto foi em 38. Então, eu o ia único falar calibre isso. que você consegue fazer carga dupla. Então. Os outros não vai conseguir, porque vaza, não entra no estojo. É simples assim. Só o 38 você consegue dar carga dupla. Então, não adianta você ficar especulando. Talvez o 44 Special, né? Exato. Mas são estojos grandes, 44 Special no Brasil. Então, na prática, aqui no Brasil é 38, entendeu? Então. O que acontece? Eu vou te dar a minha opinião. Já pode dar ou você ainda ia... Não, pode falar, pode falar. Se você precisa de um dispositivo desse para que a sua recarga seja boa, eu acho que você está fazendo alguma coisa de errado, está faltando alguma coisa. Porque o que acontece? Sensor de pólvora, para saber se a carga está correta ou não, em primeiro lugar, você precisa de uma prensa de 5 estações. Você não consegue colocar um sensor de pólvora numa prensa de 4 estações, por exemplo. Exatamente. Então, a partir daí, eu pergunto para você. Então, significa que se você tiver uma prensa progressiva de 4 estações, então você está mal prensado, então. Está ruim na tua vida. Então, a tua prensa é ruim, porque você não tem um sensor de pólvora. É a mesma coisa do bullet feeder. Então, se você não tem um bullet feeder numa prensa progressiva, então o negócio está ruim. Você tem que ter sensor de pólvora e bullet feeder. Existem excelentes prensas progressivas de 4 estações. E para você ter o bullet feeder e o sensor o powder checker, né, o sensor de pólvora, você precisa ter uma prensa de 6 estações. Então significa que se você tiver uma prensa de 5 estações, então você está mal prensado de novo. Aí está enrolado. Então, eu não posso concordar com a afirmação de que é fundamental, imprescindível e muito menos necessário. É um acessório. Eu acho que se você tem um acessório desse na prensa, a tendência é que você se atrapalhe com ele. Por quê? Porque uma das formas que você tem de controle quando você está operando uma prensa progressiva é fazer a checagem visual. É você estar olhando ali, ó. Por isso que eu já oriento a pessoa a não fazer recarga sentado, por exemplo. E a altura da prensa, ela tem que estar de tal forma que você consiga operar ela sem ter que ficar abaixando troncos e só fazendo o movimento completo da manivela assim, sem que você tenha que inclinar o tronco, para que você consiga ficar de olho ali, ó. Então, se uma das práticas que você tem que adotar é de você conseguir ficar monitorando a carga da pólvora a olho, tem que ter uma inspeção visual, você coloca o powder checker, a primeira coisa que ele faz é tampar a tua visão de quanto que tem de pólvora no estojo. Aí você vai passar a confiar no sinal de um dispositivo, que ele depende de regulagem,
para ele dizer se para você está certo ou não. Da Dr. Feeder tem, além da iluminação, tem um espelhinho colocado de uma forma lá no meu vídeo. Eu até pergunto pro rapaz da Dr. Feeder lá, para que esse espelhinho aí? Ele falou assim: o espelhinho é o auxiliar para você poder enxergar a quantidade de pólvora que está caindo dentro do estojo. Então você olha ali, você vê que realmente caiu a pólvora, né? E além da iluminação que ajuda, né, você ter essa visão. Quer dizer, é o que você falou, se você coloca um sensor desse de pólvora, ele entra ali, não dá para você ver se caiu a quantidade E ou outra não, né? coisa, sobre o sensor de pólvora. Eu acho que esse sensor de pólvora ele seria bom se ele conseguisse dar uma variação, te apontar uma variação de 0,1, 0,2 grains no máximo, até 0,3. Mas ele só consegue te dar a variação assim, acho que a partir de meio grain, dependendo da pólvora, dependendo do calibre. Porque ele vai pela coluna da pólvora, né? Então, era isso que eu ia Aí, falar, se né? você deixa ele muito. Ele não dá para. Não, você não consegue deixar ele com tolerância muito justa, porque você tem a própria folga da máquina. Entendeu? Eu tô dizendo isso porque eu já tive, eu já usei o powder checker. Foi a primeira coisa que eu parei de usar, porque eu achava que ele atrapalhava mais do que ajudava. Para mim não faz sentido usar um powder checker, assim como não faz sentido usar um bullet feeder, a não ser que você vai carregar mais de 1000 munições em uma leva de uma vez só, a tua batelada seja maior que 1000 projetos. Porque se você for carregar até 1000, eu acho que é mais eficiente você carregar na mão. Mas aí, né? E aquela história, tá funcionando para você, serve para você? Eu não quero impor as minhas preferências para ninguém. Eu só estou dizendo que você vai falar para mim que é necessário? Não acho. Não é. Eu tenho esse, quando eu estava falando, eu ia até falar isso. Se você tiver um sensor que você conseguisse deixar ele, vamos supor, eu quero fazer 3,5 grains. Se ele variar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, eu quero que ele me avise. Ele não dá esse tipo de ajuste tão fino assim. Então, para mim, não vejo necessidade para isso, não. É que nem você falou, dependendo da prensa, você perde um lugar de uma ferramenta ali que você poderia estar fazendo o assentamento e o climp em funções separadas para fazer uma munição de uma qualidade melhor, um sensor que não vai agregar quase nada ali. Eu preferia colocar a Mas ferramenta. Exatamente isso, né? É uma questão de prioridades que você tem. Se seu setup ele tá com tudo isso, tá funcionando para você, beleza. Beleza. Mas não é necessário, muito menos imprescindível. Exatamente. Nem fundamental. Porque aí você vai querer dizer para mim, então, que as pessoas que usam prensa de recarga de 4 estações estão fazendo uma munição de qualidade inferior, como diz o Walter. Ou você vai aumentar a chance de explodir tua arma, porque você está fazendo uma carga errada. Então tem muita coisa que o pessoal inventa, adiciona, acha, se apoia psicologicamente no negócio, mas o negócio não resiste a uma análise minimamente, né? Começa a aprofundar, você começa a ver que não se confirma, né? É muito o marketing, né? O cara que faz um marketing, faz um lobby para vender o que ele está vendendo, o que ele está fabricando ali, né? Está vendendo a facilidade. Longe de mim querer atrapalhar o negócio dos outros, né? Com certeza. Mas é que nem a história do Roll Sizer, né? Exatamente. A melhor coisa do Roll Sizer, em primeiro lugar, para quem vende o Roll Sizer. E eu tenho assim, quem compra, acho que assim, a pessoa cria uma fantasia tão grande naquilo lá que a pessoa acredita que é bom. Então, beleza, deixa a pessoa ser feliz. Eu vou aproveitar isso que você disse, porque eu vejo isso. Quando você não opera uma prensa progressiva, você supõe muita coisa da recarga com prensa progressiva. Então, por exemplo, quando essa questão ela foi levantada no grupo, o que eu mais vi foram pessoas que não usam prensa progressivas e até nunca operaram a prensa progressiva achar que faz todo sentido no mundo você ter um sensor de pólvora. Porque não parece ser uma coisa que faz sentido? Eu falo, porra, vamos supor que você faz recarga, você usa uma prensa single, uma prensa de estação única.
Aí você sabe que existe uma prensa progressiva que ele trabalha todos os processos ao mesmo tempo. E aquilo no começo, assim, parece ser uma coisa que, puta, como é que você vai controlar isso? É mais fácil do que parece, ele é muito mais uma questão de habilidade mecânica do que você fazer um acompanhamento minucioso item a item. E aí começam os primeiros preconceitos, porque a qualidade é inferior, porque você não tem controle de todos os processos como você tem numa prensa de estágio único. Bobagem. Você tem controle, é que você não está acostumado e você não sabe como vai fazer isso. Então a pessoa acredita mesmo. Então é muito vendável essa ideia de que você precisa ter um negócio desse numa prensa. Não precisa. Só você olhar, você fica olhando assim, ó. Eu acho Dá que é para assim, ó, a pessoa que está usando porque assim, eu vejo, eu tenho essa visão assim, ó, se a pessoa tem um equipamento, vamos supor, ela tem a pólvora, ela sabe quanto que aquele polvorímetro varia, vamos supor, ele não vai colocar a prensa lá e sair fazendo sem regular o polvorímetro, ele vai ter que fazer uma aferição do polvorímetro. Então, vamos supor, ele põe a pólvora lá, faz uma aferição de 10, 20, para saber quanto que se fixou num valor, se está variando, quanto que está variando na primeira casa, na segunda casa. Então, a partir do momento que ele tem esse apanhado, ele sabe quanto que está variando, isso está dentro da expectativa que ele quer fazer as munições dele. Porque que vai ter uma variação, vai ter. A gente sabe que vai ter. Dependendo do equipamento, vai ter menos equipamento, né? Dependendo do polvorímetro ou da pólvora, né? Isso está mais ligado à pólvora que usa do que até o polvorímetro. Mas a partir do momento que ele tem a regularidade do que ele está querendo, aí só basta ele ficar de olho na pólvora. mais ou menos, Valdo. Eu acho que você está fazendo um resumo bem resumido da coisa. Tá, Grosseiro, no final das bem contas, se você domina o processo, é isso que você está dizendo. isso. Mas eu acho que antes de você chegar, para você chegar num ponto desse, você precisa ter um entendimento um pouco mais aprofundado de cada processo, né? Sim. Para você conseguir identificar quando dá ruim. Quando dá um crepe, faz um barulho estranho, ou a munição ela começa a vir com não tá legal, você precisa de imediato conseguir identificar por que aquilo está acontecendo, se é falha mecânica do equipamento ou se é defeito no burrinho da alavanca. Ó, para você ter uma ideia do que já aconteceu comigo, que é uma experiência comigo, eu não estou falando que eu tenho uma empresa de um estágio único, né? Ela é a Torrit, né? Faz uma munição por vez. E eu estava fazendo, e de repente, inclusive com a pólvora em Bramon, né? Aí eu, pum, olhei e falei assim, caramba, caiu pouca pólvora. Falei, esse polvorímetro está enroscando. Pois eu desmontei no martelo de inércia 10 munições. Eu pesei as munições depois de pronta, mas você sabe que não dá para pesar, porque os estojos são diferentes, os pesos, né? Mas eu fiquei cabreiro e eu peguei 10 munições para trás e eu desmontei no martelo de inércia, porque eu falei assim, caramba, será que eu não comei bronha aqui não, na hora? Porque eu tava olhando, de repente, acho que eu olhei assim, caiu pouca pólvora. Fui pesar, falei, caramba, eu não lembro quanto que eu estava fazendo de carga, não sei se era 4, aí estava dando 2, alguma coisa, caiu a metade. Deu uma enroscada a pólvora no polvorímetro. Aí eu falei assim, caramba, eu desmontei 10 munições para trás e estava correta, era só aquela que tinha dado errado. Mas eu, para não confiar, eu desmontei 10 munições para trás. Falei assim, não, é melhor conferir do que dar uma merda, né? Aí, então a pessoa que faz a recarga tem que estar de olho, tem que estar de olho, tem que observar o que está fazendo, né? Acho que, via de regra, a recarga é um processo simples, porque você só está unindo 4 componentes. Sim, Não é nenhum processo de relojoaria, como eu já ouvi e já participei de debates onde o cara comparava a recarga com uma relojoaria. Eu não sei se é tão sofisticado assim, porque relojoaria você mexe com peça que você nem enxerga olho nu direito, né? Recarga são 4 componentes. Então, uma vez que você sabe o que precisa ser feito e você sabe o que não pode ser feito, aí para você começar a operar uma prensa progressiva, eu acho que você tem que, em primeiro lugar, conhecer a ferramenta.
Porque, por exemplo, a gente fala genericamente de prensa progressiva, mas existem prensas e prensas progressivas. A regulagem e o princípio básico é igual para todas, mas tem algumas sutilezas em cada um dos modelos de prensa que existem no mercado que fazem diferença. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Lee Loadmaster, que é uma prensa que eu tenho altíssima conta, que ela ali parou de fazer essa prensa por alguns motivos, ela tem um sistema de espoletamento diferente. Aí se a pessoa ela não sabe desse sistema de espoletamento que é diferente, e ela vai tratar esta prensa do jeito que ela trata todas as outras, né? Da forma como ela trata todas as outras, não vai dar certo, vai dar errado. Então, em primeiro lugar, você tem que conhecer a ferramenta. Então, você ficar se fiando num dispositivo de controle que ele não vai fazer nada melhor do que você faria, ou pelo menos você deveria fazer, eu acho temeroso isso, né? Eu seria até capaz de dizer que se você precisa de um negócio desse para conseguir carregar direito, você não deveria estar mexendo com uma prensa progressiva. Porque se esse dispositivo falha, você está fudido. Você não sabe como fazer sem. Melhor aprender como fazer sem. Porque isso não te adiciona, o Powder Checker, ele não te adiciona absolutamente nada, nem em segurança, muito menos em consistência. Ele só está dizendo para você que dentro daquela regulagem que esse instrumento possibilita, a carga está dentro ou fora. É tipo um go, no go, sabe? Sabe aqueles gabarito go, no go? Sim. É um gabarito go, no go. É isso. Eu me interessaria mais se ele fosse mais preciso, se ele conseguisse dar a diferença de 0,2, 0,3. Mas talvez isso não interesse também, né? É, porque se o polvorímetro variar um pouquinho mais, ele vai ficar pitando toda hora também, né? Como é que é? Dependendo da. Não, eu falo assim, porque se você regula ele para isso aí, se ele tivesse essa sensibilidade, mas de repente a pólvora que você está usando, ela varia mais que isso, aí você põe lá, ele vai ficar pitando toda Então, hora. aí eu vou dizer outra coisa para você. Vocês têm um nível de aceitação de variação de pólvora muito grande. Eu não acho normal variar mais do que 0,1 de pólvora em polvorímetro. Mas vocês aceitam isso. Se isso acontece, tem duas fontes de problema. Ou é a pólvora, ou é o polvorímetro. Se for o polvorímetro, troca, cara. Porque não é normal você dar uma variação maior do que 0,1 grains em polvorímetro. Eu não vou citar marcas e não vou citar nomes, mas tem uns que são ruins pra caramba, viu? É. Então tem uns que são populares, para não dizer que são ruins, eles são umas bosta, porque eles realmente dão esse nível de variação que você tá falando. Não é normal isso, cara. Não é aceitável isso. Inclusive você eu gravei até fiz lá a endoscopia do polvorímetro, se você não regular ele direitinho, quando você aciona ele, volta, se aquele copinho não voltar correto, porque ele tem um jogo ali, se você não fizer a alavancada correta, ele deixa. Então. Aí você começa a entrar exatamente no ponto aonde eu apontei. Então. A operação de prensa progressiva, ele é mais um refinamento mecânico da sua parte, né? Isso. De a tua coordenação motora, de como você consegue fazer essa operação, do que propriamente da regulagem do equipamento. Porque em tiro, tem uma palavra que ela vem antes de tudo, que é consistência. A munição, para você fazer para ela ser boa, você tem que ser consistente. Para você atirar bem, você tem que ser consistente. O que significa ser consistente? Ser o mais parecido possível um com o outro. Idealmente seria ser idêntico, né? Cada alavancada, cada carga que você dá, ele ser idêntico. Cada disparo que você dá com a arma, o alinhamento de mira que você faz, a puxada de gatilho, ser idêntica. E não é, né? Não é porque está dentro da própria limitação do ser humano, né? Mas é isso. Eu acho que coloca-se muita magia em cima de prensa progressiva, sendo que não é nada disso. Ó, eu toda vez que eu faço uma recarga que eu vou, pode ser até a mesma pólvora. Ó, eu não sei se vai dar para ver como o polvorímetro tá sujo aí dentro, ó. Eu desmonto ele, eu limpo ele, porque ele vai ficando uma crosta aqui dentro.
que ele vai fazendo uma alteração até por isso. Principalmente dependendo da pólvora que você está usando, né? Que nem, ó, eu recarreguei com a pólvora em Bramon, ela suja muito, a Ultra, né? Aí, quer dizer, eu fiz umas recargas, eu tô notando que de vez em quando eu peso, né? Eu tô vendo que tá variando, eu já sei que ela tá encebando aqui o copo do polvorímetro e por isso que tá ficando ruim. Né? Então você tem que tirar... fazer um vídeo mostrando essa limpeza. Então, eu não tenho esse tipo de coisa, é uma boa ideia, né? Até mostrando a sujeira que tá aqui, né? Realmente tem pólvoras que suja pra caramba. É recomendado que toda vez que você limpa, manutenção em máquina é um negócio que é bem desejável de você fazer com certa frequência, né? Tem que fazer. Não né? É mais importante do que você desespoletar estojo para lavar ele sem cueca, é da manutenção da máquina. Isso realmente é uma coisa que faz diferença, né? Exatamente. Em vez de você se preocupar com coisas que não fazem diferença, você se preocupar com coisas que fazem diferença, né?